Pirula responde o que é mulher no vídeo do canal do Corte do Pirula. Então, se você gosta do conteúdo produzido aqui, deixa o like, se inscreva e, é claro, deixe o seu comentário aí também dizendo o que você pensa disso daí tudo. Vamos ver, Pirula definindo o que é mulher. Do ponto de vista Nossa senhora. Do ponto de vista biológico, o que é uma mulher? Eu vou responder de um jeito que vai soar, assim, vai soar o que o pessoal chama de lacrola, mas Eu entendo assim, as restrições, esse tipo de coisa, porque realmente a galera tá muito reaça com relação a esse tipo de temática, né? Temáticas envolvendo sexo, gênero, sexualidade, esse tipo de coisa, né? O pessoal deu uma guinada bastante à direita nos últimos tempos, e não conseguem aceitar qualquer tipo de discussão sobre gênero, sexualidade, esse tipo de coisa. Mas segue o bonde, vamos lá. Como é que o Pirula vai definir? na verdade ele é precisamente correto. Do ponto de vista Hum. biológico, você tem macho e fêmea. Eu concordo plenamente. Assim, é complicado dizer, do ponto de vista biológico, porque tem toda a questão também da identidade de gênero também, tem discussões se ela possui um componente biológico, existem pesquisas nesse sentido. Existem até reviews críticos, né? Tem um review crítico que o pessoal utiliza bastante para descredibilizar as pesquisas acerca da identidade de gênero, tendo componente neurológico e até mesmo genético, né? Tem um review, eu esqueci o nome do autor do review, mas o autor inclusive é um pesquisador trans. E ele faz um review bastante crítico, até porque ele é muito crítico do determinismo biológico. Mas tem a galera que usa do trabalho dele para tentar deslegitimar a parada, quando na realidade o trabalho se trata apenas de um review crítico acerca de várias pesquisas que tratam dessa temática, não se refuta, digamos assim, né? Sei lá, meio esquisito utilizar essa palavra para se tratar de estudos acadêmicos, mas não se refuta as pesquisas em si, né? Só se faz a crítica de por onde que elas deveriam se pautar e quais os erros historicamente que as pesquisas têm cometido. Então, dizer que não existe homem e mulher biologicamente, eu sei que faz sentido, mas eu já disse anteriormente que. Hoje eu vou explicar qual que é a questão por trás disso, que não é muito correto utilizar o termo sexo biológico, né, como algo que define sexo estritamente. Se a identidade de gênero é construída em base psíquica, que é biológica, porque pessoas trans seriam antibiológicas. Exatamente, esse é o ponto que eu tô tentando trazer aqui, né? Eu verifico que há um componente biológico para a identidade de gênero também. E é claro, eu tendo até uma visão mais reducionista, né? Vocês podem dizer reducionista nesse sentido, de perceber que questões psíquicas elas estão intimamente atreladas a questões biológicas também, né? E logo não tem nem nada sobre ser antibiológico em você se identificar com um gênero diferente daquele que você foi, digamos assim, diagnosticado quando você nasceu. Eu não levo por essa questão, não. Enfim, eu vou explicar, mas o termo sexo biológico ele não é muito preciso nesse sentido, né? Porque não existe só um tipo de sexo que a gente pode dizer como biológico, né? Tem sexo gonadal, é um tipo de sexo biológico, entre aspas. O sexo cromossômico é outro tipo também, sabe? Por isso, utilizar o termo sexo biológico não é tão preciso assim. Mas tudo bem, pode usar para simplificar a parada. Mas eu tô entendendo de onde que ele tá partindo aqui. Realmente, biologicamente, nesse sentido, tratando de sexo gonadal e cromossômico, não existe homem e mulher. O que existe é macho e fêmea na espécie humana, tá? É isso que existe. E você tem espécie humana, Homo sapiens. Você tem o macho da espécie humana e a fêmea da espécie humana. Uhum. É isso que você tem. Do ponto de vista estritamente biológico. Agora, o resto é convenção. Então, o que você tem é convencionou-se chamar seres humanos do sexo masculino de homem e seres humanos do sexo feminino de mulher. É uma convenção que é utilizada. É uma convenção até porque na maioria das vezes, né, se você é designado
com um gênero, na maioria das vezes vai se identificar com esse gênero, né? A maior parte das pessoas são cisgênero, né? Não são transgênero. Desde sei lá quando, por muitas sociedades. Eu não sei todas, porque várias sociedades têm outras definições e usam outros tipos de coisa, mas a maioria delas segue ali os princípios, né, de desenvolvimento biológico para determinar o que é, né, uma coisa da outra. Porém, todos os aspectos culturais estão envolvidos quando você define o que é um homem ou uma mulher, porque esses termos não são estritamente biológicos. Então, Uhum. quando você fala de homem e mulher, em algumas sociedades, sim, homem e mulher é uma definição baseada no sexo, na parte sexual. Eu não gosto de falar sexo biológico porque não existe sexo não biológico. Então, é meio que pleonástico, né? Então, pleonástico. Então, eu prefiro falar só sexo. Mas, enfim. Então, o que a gente percebeu hoje na sociedade, com maior quantidade de estudos e de visibilidade das pessoas trans, principalmente, né, você observou-se que o termo homem e mulher tinham uma carga social muito maior e que não precisavam necessariamente estar atrelados à questão sexual. Especialmente quando a gente passou a entender que a transexualidade ela é um fenômeno que tem fundo biológico também. Bem. Assim como a homossexualidade, heterossexualidade, né? Uhum. Então você não ter uma identificação com aquilo que seja a sua anatomia, digamos assim, isto é explicável por questões biológicas. Então, também, né? Não apenas biológico, mas, bom, se você for falar que psicológico também está dentro da biologia, porque afinal de contas o teu cérebro é uma estrutura orgânica, mas É o ponto que eu estava tentando trazer inicialmente, né? Mas vamos definir então de forma técnica. Gente, eu vou perguntar pro chat até, inclusive, né? Como é que vocês definem mulher? Né? Como que vocês definem mulher? Né? Eu vou dar a minha definição depois de ver a definição de vocês, né? Vou colar de vocês. Mas vamos lá. enfim. Então, dentro do meu entendimento, né, o que acontece é que hoje a nossa sociedade está revendo a, a, essa obrigatoriedade de atrelar os termos homem e mulher ao sexo macho e fêmea. Entendeu? Sexo masculino e sexo feminino. Então isso não precisa mais estar atrelado, porque aí a gente consegue incluir nessa conta pessoas do sexo masculino que se identificam como mulher ou que se sentem mulher, e as pessoas do sexo feminino que se sentem homem ou que se identificam como homem. Tá? Até porque, se a gente verificar historicamente, nem toda sociedade define gênero baseando-se em sexo biológico, entre aspas. Pô, eu já citei isso várias vezes pra vocês, né? Mas tem povos indígenas da América do Norte, né? Que tem pessoas que eles se chamam de dois espíritos, né? Que eles reconhecem que as pessoas têm dois espíritos, né? Que combinam características masculinas e femininas, né? Tem os Hijras da Índia também, né? Que são a comunidade tradicional que reconhece um terceiro gênero legalmente, né? Tem o povo Samoa, né? Que a gente tem os. Como é que é o nome mesmo? Fafafine, um trem assim. Em que o gênero também é considerado uma categoria mais flexível, né? A gente tem povos da Tailândia também, da Indonésia. Enfim, então nem toda sociedade, sexo biológico, entre aspas, está tão atrelado assim com a ideia de gênero. E mesmo aquelas pessoas que não se identificam com nenhum dos dois, porque, enfim, sei lá. Aí, essa é a parte da continuação das letras do LGBT que eu não consigo entender ainda, mas, enfim, não tenho leitura para saber, então prefiro não me pronunciar. Então, no fim das contas, é mais ou menos isso, tá? Do ponto de vista biológico, né, repetindo, homem e mulher não são utilizados, né? Você usa macho e fêmea. Agora, do ponto de vista social, aí a gente usa coisa. E não é só com o ser humano, né? A gente usa também o pato e a pata, o cachorro e a cachorra, né? A galinha e o galo. A gente usa termos não biológicos para isso, né? O certo seria galinha fêmea, galinha macho, né? Elefante fêmea. Sim, sim. A gente eventualmente antropomorfiza os animais, né? E tenta criar categorias de gênero aonde não cabe. Mas
Deixa eu ver o que vocês responderam aí. Qual que é a definição? Já diz aí vocês, não defino, porque isso já restringe. É complicado, dizem vocês também. Não sei definir, não defino. Mulher, o Nicolas Ferreira lacrando no parlamento, né? Talvez seja uma resposta. Difícil definir. Caramba, vocês acharam difícil a pergunta? Diz o André, homem e mulher são performance para uma convenção social. Juliana concorda com o André. Que nós, como sociedade, definimos que é mulher, como não existe consenso sobre o tema, não dá para definir muito bem. Foda-se o que a sociedade convencionou, sejamos livres para sermos quem somos, independente de que outros nomeiam. Entendo o ponto. Mulher é quem se identifica com o que é convencionalmente feminino na sociedade. Vou tentar ser bastante técnico na definição. Então, sendo bastante técnico, respeitando os termos da psicologia, da sociologia, da cultura, mulher é um ser humano adulto cujo o esquema próprio, o self-schema, né, é um termo da psicologia, de gênero dessa pessoa se alinha com papéis, expressões e atributos culturalmente associados ao feminino. Esse esquema de gênero psicológico ele envolve uma integração complexa de fatores neurobiológicos, psicológicos e sociais que estruturam a percepção de si, né? E também a percepção de como esse indivíduo pertence ao grupo social que a gente denomina como mulher, né? É a definição mais técnica que consigo dar para vocês, né? Nesse sentido. Não sei se vocês concordam comigo que ela abarque o todo, né? Talvez não, né? Talvez não abarque o todo, mas é isso. Mulher que é entendida como uma fêmea humana adulta, na prática é meio que isso. É meio que isso nesse sentido, né? Porque ser entendido como fêmea adulta, fêmea humana adulta ou macho humano adulto, né? Também tem a problemática de que e se a pessoa não é entendida como tal, né? Também temos isso daí, né? Então, é uma porrada de fatores, a porrada de fatores psicológicos, sociais, né, neurobiológicos. Resume, né, bostiliza pro meu cérebro limitado, que é isso, Tom? É a definição que eu consigo dar, a definição mais técnica possível. E aí, como a gente não consegue verificar assim, com tanta precisão essa definição longa que eu dei, é claro, a nossa sociedade ela vai definir, ela vai considerar como mulher ou como homem a partir de um critério de identificação, né? De autoidentificação, né? Como eu não consigo verificar fatores psicológicos, neurobiológicos, toda essa parada, sociais, com muita precisão, digamos assim, né? Então a gente acaba se utilizando desse subterfúgio, né? De dizer que uma mulher é quem se identifica, né? Uma pessoa adulta, né? Que se identifica como mulher. Sim, é exatamente por isso que eu tô trazendo esse tópico aqui, né? O foda é quando certa parte da sociedade quer dizer que mulher é quem tem cromossomo XX. É exatamente por isso que eu tô trazendo essa questão. É porque quem define dessa forma não respeita a complexidade do tema a ser estudado. Eu vou pegar uma referência aqui pra vocês. Cadê? Aí o pessoal vem dizer, não, e eu vi muito isso nos comentários desse vídeo do Pirula, de que, meu Deus, o Pirula se rendeu à agenda woke, à lacração, sei lá, ao ativismo trans, entre muitas aspas, né? Porque a Samantha me ensinou que isso daí não é um termo correto, mas o pessoal reclamando muito por conta desse tipo de coisa. Ah, não, como se o cara estivesse subvertendo uma certa pureza da biologia, né? Como se ciência contemplasse dogmas imutáveis, né? Mas como se ele estivesse tentando subverter a biologia para encaixar numa agenda ideológica, esse tipo de coisa. Então, olha esse livro aqui, ó. Esse livro se chama Princípios de Neurociência do Kandel, né? Autor bastante utilizado em cursos de graduação e pós-graduação de áreas correlatas, né? Então, diz aqui, né, nesse capítulo que se chama Diferenciação Sexual no Sistema Nervoso, né, do Sistema Nervoso. Diz o Kandel, né, os autores do livro. Antes de proceder, nós devemos definir o uso de duas palavras que são comumente confundidas entre si. São essas palavras sexo e gênero. Ou seja, o Kandel tá aqui, né, fazendo a delimitação. Sexo e gênero não são a mesma coisa. E aí eu mencionei isso, né, que o fato de que gênero e sexo não são a mesma coisa é algo que está descrito em livro básico de neurociência, né? E teve gente que reclamou nos comentários por conta disso, né? Porque eu mencionei esse fato. Como um descritor da diferença biológica entre homens e mulheres, a palavra sexo é utilizada de três formas:
Primeira, sexo anatômico, redundante, né, a gente explicar. Sexo gonadal e sexo cromossômico, ou seja, se a pessoa tem cromossomo XX ou XY. Isso é sexo biológico, gente. Então, por isso que eu mencionei que utilizar a expressão sexo biológico não é tão precisa assim, né? Porque a gente tem 3 tipos diferentes de sexos biológicos, entre aspas. Enquanto sexo é um termo biológico, gênero contempla uma coleção de comportamentos sociais e estados mentais que diferem tipicamente entre machos e fêmeas, ou seja, diferem tipicamente, não é sempre que isso acontece, tá? Não é sempre. E aí ele explica mais. Papéis de gênero são o conjunto de comportamentos e maneirismos sociais que são tipicamente, mais uma vez, distribuídos em uma distribuição sexual dimórfica na população. Preferências de brinquedos em crianças como um distintivo. São alguns exemplos de papéis de gênero que podem distinguir. Identidade de gênero é o sentimento, né, de pertencimento à categoria de masculino e feminino, né? Seria mais precisa a tradução do sexo masculino e feminino. E, importantemente, identidade de gênero é diferente de orientação sexual, que é a responsividade erótica que é desempenhada para membros de um ou outro sexo. Então, tá aqui o livro de neurobiologia explicando tudo que eu tô cansado de falar aqui no canal, né? Tudo que eu tô cansado de falar no canal sobre esse assunto. E aí, é claro, o capítulo vai se estender no que a gente chama de anomalias cromossômicas, né? De configurações cromossômicas diferentes, de XX e XY, né? Tem todos os fatores aqui envolvidos. Tem uma parte do capítulo que vai tratar apenas sobre transgeneridade e quais são as evidências que a gente tem de que a transgeneridade pode ter, sim, um componente neurobiológico que explique esse fenômeno na espécie humana. Então, é isso. O livro segue. Talvez a gente tenha sanado a maior parte das dúvidas, né? Talvez tenha sanado. Elefante macho, essas coisas assim, né? E essa é a parte biológica. Os outros termos são sociais. Os outros termos são utilizados por uma sociedade para definir um animal. Tanto é que, dependendo da maneira como você interpreta, ou melhor, dependendo de qual sociedade você vai, os animais são lidos de uma maneira ou de outra, né? E também tem o fato de que em alguns animais a gente tem muita dificuldade de identificar na vista, né, no olho, o que é macho e fêmea, né? Então, que nem o João de Barro. O João de Barro, João é um nome masculino na nossa sociedade. Tudo bem, você tem Maria João, você tem, sei lá, eu já vi outros nomes femininos atrelados ao João, e aí são mulheres que foram batizadas com esse nome. Mas em linhas gerais, João é um nome masculino. E João, sendo um nome masculino, você entende que o João de Barro é sempre macho. E não é, né? E a fêmea do João de Barro é essencialmente idêntica ao macho. Do ponto de vista externo, assim, você quase não consegue identificar. O macho canta diferente de vez em quando, mas ainda assim é muito difícil. Então, o que seria a mulher do João de Barro? Uma Joana de Barro? Acho que não é, né? Acho que ninguém... Joana de Terra, né? Joana de Terra. Mas essa questão, né, de estar antropomorfizando a parada, né? Gente, identidade de gênero, esse tipo de conceito gênero é tipicamente associado com a espécie humana, tá? Com a espécie humana. Então, a gente tende a antropomorfizar os animais, né? Tentar atribuir identidade de gênero a animais, né? Quando isso não procede, né? A gente tem evidências em primatas, eu acho que entre macacos rezos e bonobos, de comportamento tipicamente associado a machos sendo desempenhado por fêmeas do grupo desses primatas. Tem esse tipo de coisa na literatura. Mas extrapolar para dizer que esses animais eles estão expressando uma identidade de gênero diferente, talvez seja um pouquinho demais. Né? Talvez seja um pouquinho demais. Mas a gente espera ver a pesquisa científica avançar nesse sentido para a gente conseguir entender melhor esse fenômeno, né? Para ver se ele realmente procede, para a gente poder dizer que existe na natureza fora da espécie humana. Coisa que, infelizmente,
tá sendo bastante barrada ultimamente, né? Como a gente tá dando essa guinada pra direita, né? Essa guinada reacionária na nossa sociedade ocidental atualmente, tem poucas pesquisas nesse sentido. E a tendência é ter cada vez menos, tá? Cada vez menos, né? Sobre sexualidade e identidade de gênero. Sim, vocês estão dizendo aqui essas questões, né, sobre homossexualidade em espécies animais. Isso daí realmente é muito bem documentado que tem homossexualidade em espécies animais não humanas, no caso. É assim, mesmo no reino animal, eles não têm comportamento definido pelo ser humano como macho e fêmea. Tipo, cisnes que formam casais de machos e criam filhos juntos, né? É complicado a gente poder fazer essa extrapolação, né? Mas tem esses comportamentos que divergem bastante da espécie humana, até porque a gente tá verificando espécies no reino animal que possuem configurações genéticas bastante diferentes da espécie humana, né? Esse negócio de XX e XY, assim, não é um negócio que se aplica a todos os animais, não. Em meio que se refere dessa forma. Por quê? Porque isso é um construto social. Né? É uma taxonomia, vai, digamos assim, popular. É uma taxonomia popular, que não tem a ver com a taxonomia biológica que a gente usa. E aí você tem, sei lá, Joaninha. A gente chama Joaninha alguns besouros. São todas fêmeas, né? Eu sei que aquele Vida de Inseto, acho que brincou com isso, né? Porque em inglês é Ladybug. Mas a Joaninha, então quer dizer que não tem o João, né? O Joaninho, né? Não tem, né? O Joãozinho, seria o Joãozinho, né? Seria a Joaninha e o Joãozinho. Mas não tem, não interessa. E para a nossa sociedade, do ponto de vista vernacular, é Joaninha e acabou, não tem macho. Assim, pouco importa se é macho ou fêmea, o termo é sempre Joaninha, que é um termo feminino. Então, você tem a joaninha macho e a joaninha fêmea. Né? E aí, no caso, você teria todas as espécies de coleópteros que são identificados aos nossos olhos aqui no Brasil como joaninhas. Né? Então, a gente usa isso como construto de comunicação. Leoa do Proerd mandou R$ 5. Por Tá mim vendo? vocês podem fumar. Obrigado, Leandro Prédio. Então tá, tô autorizado. Tô autorizado. Sabe o que é interessante nesse sentido, né? A gente verificar esse tipo de fenômeno em animais que expressam eusociabilidade mais complexa, tá? Vocês estão citando muitos animais aí, cisnes, peixes palhaços, esse tipo de coisa. Cara, seria muito interessante a gente verificar estudos de papéis atribuídos a machos e fêmeas de espécies. Por exemplo, tratando de cetáceos ou primatas mesmo. Cetáceos, por exemplo, eles têm bastante divergência entre uma população desses animais e outras em questões sociais, né? Eles praticamente têm uma cultura própria, que diverge bastante, né? Hábitos de caça, hábitos de criação da prole, muito diferentes entre si. Tanto que a gente vê, por exemplo, em orcas, né? Que é um tipo de golfinho que, por exemplo, tem população de orca que caça tubarão, agora tem população de orca que caça só peixe, tem população de orca que caça só baleia, né? Então, eles têm uma transmissão de comportamentos, né? De cultura primitiva muito evidente nesse tipo de animal, né? E aí, tratando desses bichos, né? Seria muito interessante a gente verificar como é que se dão esses papéis de sexo. Não é uma parte da biologia necessariamente, até porque você tem muitas espécies de joaninha, mas muitas, muitas. E a gente geralmente só chama de joaninha. Do ponto de vista biológico, não. Do ponto de vista biológico, cada joaninha é uma espécie diferente. Se você for conversar com um especialista em joaninhas, ele provavelmente vai. Para ele, se você falar joaninha, não tem sentido nenhum. Porque ele vai querer saber qual joaninha. Das, sei lá, 400 espécies que eu tenho aqui. Ele vai querer saber qual das joaninhas. E aí você vai ficar naquela. Então é por isso que eu acho que a gente tem que separar muito bem aquilo que são termos de origem social, né, de origem vernacular, sei lá, do uso popular do uso científico. E aí, do ponto de vista do uso científico, do uso biológico, você está falando da questão biológica, entendeu? E aí, do ponto de vista da biologia, faz diferença se o João de Barro é macho ou é fêmea, entendeu? Aí faz diferença. Então, aí, se não me engano, o gênero do João de Barro é Furnarus, né? Uma relevância maior na questão de macho e fêmea, mesmo que o nome popular não reflita isso. Tá? Então a gente ficar se apegando muito de que um termo que é social, como o termo homem e mulher, precisam obrigatoriamente se vincular à parte biológica que é macho Não, eu perdi a pergunta do Hugo, né, que perguntou se os cromossomos variam no decorrer da vida. No decorrer da vida humana, não. Não sei se essa é a pergunta. e fêmea.
é uma insistência, né? Que, assim, eu não veria problema se não tivessem pessoas que se prejudicassem com isso. Porque durante muito tempo as pessoas simplesmente se comunicavam desse jeito, aliás, muitas ainda se comunicam assim, simplesmente cagando para os outros, e aconteceu assim. Agora a gente está percebendo que isso faz mal para uma parcela da população e não tem necessidade de você ficar insistindo nisso. Porque definitivamente é muito difícil, assim, do ponto de vista biológico, você não tem como mudar macho e fêmea. Isso você não consegue mudar do ponto de vista biológico. Mas você consegue mudar homem e mulher. Você consegue mudar a expressão da pessoa na sociedade. Não consegue mudar do ponto de vista biológico, entre aspas, né? Porque alguns fatores são sim alteráveis. Cromossomo não. Cromossomo não, viu, gente? E é claro, né? Fica aqui a questão, né? Pra quem vai ficar muito puto com esse corte, né? Muito puto com esse vídeo. Fica o desafio aí, né? Pra quem vai negar a ciência, da pessoa me dar uma característica necessária para se definir o que é uma mulher. Porque se você disser que a ausência de cromossomo Y, eu te apresento exemplos de mulheres que possuem cromossomos Y, coisa que existe. Se você vai me dizer que é uma questão hormonal, eu te apresento também exemplos de mulheres que possuem deficiência hormonal e que são mulheres mesmo assim. Se é uma questão de uma mulher é quem produz ovócito, né, que produz gameta feminino, eu te apresento também exemplos de mulheres estéreis, né, que não produzem gametas femininos. Você perde todas as suas características necessárias para se definir o que é uma mulher em termos estritamente biológicos. E por que isso acontece? Porque não é uma categoria estritamente biológica, né? Nunca foi e nunca será uma categoria estritamente biológica. A maneira como ela se expressa, a maneira como ela faz as coisas, entendeu? Então, do ponto de vista biológico, continua sendo ou macho ou fêmea, e tem, obviamente, os intersexos ali que são exceção. Agora, do ponto de vista social, aí você pode colocar homem, mulher, etc. E eu não estou nem lendo os comentários, porque eu sei que a galera vai. Bom, enfim. Pois é. Não vou ficar lendo comentário, né? Se tiver gente babaca comentando aqui, paciência. Né? Porque sempre tem, né? Tem o pessoal que não consegue aceitar as coisas e, enfim, não sei o que dói na pessoa esse tipo de coisa. Não sei o. É porque é basicamente, é o tema da palestra do Pirula, né? A biologia só tá certa quando concorda comigo, né? Então o pessoal se recusa a aceitar a biologia básica, porque afinal de contas desafia a visão preconceituosa de mundo que a pessoa tem. Que dói. Uma coisa é você não compreender, e parte disso daí eu também não compreendo. Outra coisa é ficar teimando com certas coisas que, a meu ver, não fazem diferença nenhuma na tua vida. Mas enfim, vamos lá. Nossa, mas Vitor Pinheiro, puta, e você me deu um corte que, olha. Você me deu um corte que puta que pariu. Tinha que ser meu primo, né? Tinha que ser um Pinheiro. É isso, gente. Bom vídeo do Pirula, tá? Muito bom vídeo do Pirula. É difícil falar desses temas sem se embolar bastante, né? Até porque é algo que desafia bastante algumas questões do senso comum, né? Algumas noções que a gente tem no senso comum. Mas, já que eu trouxe aqui o livro de neurobiologia, né? Ou princípios de neuroscience, né? Deixa eu trazer aqui um manual de psicologia. Não é só livro de neurobiologia que faz essa delimitação, né? Aqui tem um capítulo do DSM-5, o manual de psiquiatria, né? E aqui tá o capítulo dele sobre disforia de gênero, né? Lembrando que disforia de gênero não é identidade de gênero, né? A disforia de gênero é a angústia experienciada pelo indivíduo em decorrência de uma incongruência de gênero, né? E a incongruência de gênero é a noção no indivíduo de que o gênero atribuído a ela durante o nascimento, ela não corresponde a identidade de gênero que ela expressa, né? Aqui em nenhum lugar se refere como transtorno a transgeneridade, né? Se refere como transtorno, se a gente pode colocar nessas palavras, a disforia de gênero, né? Então diz aqui, ó, transgênero refere-se ao amplo espectro de indivíduos que de forma transitória ou persistente se identificam com um gênero diferente do nascimento.
Transsexual indica um indivíduo que busca ou que passa por transição social de masculino para feminino, ou vice-versa, e que em muitos casos, mas não em todos, envolve também uma transição somática por tratamento hormonal e cirúrgica genital ou cirurgia de redesignação sexual. Enquanto disforia de gênero refere-se ao sofrimento que pode acompanhar a incongruência entre o gênero experimentado ou expresso e o gênero designado de uma pessoa. Né? Então, também em nenhum momento aqui se diz que sexo e gênero é a mesma coisa, né? A gente tem aqui, né? A palavra sexo tem conotação tanto masculino e feminino quanto sexualidade. A necessidade de introduzir o termo gênero surgiu a partir da constatação de que para indivíduos com indicadores biológicos conflitantes ou ambíguos de sexo, como é exemplo de pessoas intersexuais, o papel desempenhado na sociedade ou identificação como masculino ou feminino não poderiam ser associados de maneira uniforme com ou ser preditos a partir de indicadores biológicos, e mais tarde que alguns indivíduos desenvolvem uma identidade masculina ou feminina em desacordo com seu conjunto uniforme de indicadores biológicos clássicos, né? Assim, o termo gênero é utilizado para denotar o papel público desempenhado, em geral juridicamente reconhecido como menino ou menina, homem ou mulher, porém, diferentemente de determinadas teorias construcionistas sociais, os fatores biológicos em interação com fatores sociais e psicológicos são considerados como contribuindo para o desenvolvimento do gênero. Né? Então, designação de gênero refere-se à designação inicial como homem ou mulher. Geralmente isso ocorre ao nascimento e, por conseguinte, se cria o gênero de nascimento. Né? E atípicos com esse gênero são pessoas transgêneros. Enfim, né, cita aqui sobre pessoas intersexo. Claro, se você for definir também mulher como algo que é estritamente ligado à genitália, eu também posso te apresentar pessoas que são mulheres, mas que possuem genitália ambígua. E se você for definir mulher como simplesmente XX e homem como XY, eu vou te perguntar também se um bebê do sexo masculino pode ser considerado um homem ou se um bebê do sexo feminino pode ser considerado uma mulher. Então, não, simplesmente não, tá? Mas é isso. É isso que temos pra hoje do Pirula. Acho que o conceito de homem e mulher tem um pé no conceito religioso de pecador, um parâmetro criado para controlar a sociedade. Sinto um pouco disso após esse debate aqui. Sim, assim, é religioso certamente, né? Certamente tem, né? Tem fatores culturais, né, que influenciam esse tipo de coisa. É muito engraçado também, né? Porque esse pessoal que vai falar nos comentários que homem é quem nasce macho e mulher é quem nasce fêmea, essas pessoas elas consideram também que existem papéis de gênero muito bem definidos na sociedade, sabe? Inclusive as pessoas defendem que existam papéis de gênero muito bem definidos na sociedade, né? As mesmas pessoas que dizem que gênero e sexo são a mesma coisa e que o sexo é o que define esse negócio chamado gênero, né? Que gênero é uma construção é uma invenção da esquerda, alguma coisa do tipo, né? As pessoas consideram muito o papel social também do gênero, né? Como que o gênero é construído socialmente, como a sociedade determina o que é papel do homem e o que é papel da mulher na sociedade, né? É isso. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e é claro seu comentário também.